O extraordinário reside no caminho das pessoas comuns. Isso está no livro O Diário de um Mago, que eu li lá 30 anos atrás e reli algumas vezes durante a minha vida, buscando entender essa jornada. Porque sim, é uma jornada de Paulo Coelho no caminho de Santiago de Compostela. E ele só encarou esse caminho porque o mestre dele tinha uma contenda com ele de entregar uma espada para ele na época, e ele não teve a humildade de receber a espada. Então conta a história que ele foi fazer o caminho de Santiago de Compostela a pedido do seu mestre para encontrar algumas coisas que ele precisava. E o que ele precisava dentro do livro, dentro de toda a história, é que ele precisava encontrar humildade. É interessante porque quando a gente é mais jovem, a gente tem aquela garra, aquela gana de buscar entendimento, principalmente nessa área, na área espiritual, de se encontrar, de se buscar de verdade. E a gente vai a fundo, a gente mergulha de cabeça. Com o passar do tempo, e a gente mergulha de cabeça porque a gente quer entender o caminho, a gente quer desbravar isso. Com o passar do tempo, a gente ganha maturidade, mas daí vai nos faltando a coragem. Vai nos faltando a coragem de tomar as decisões, de mergulhar de cabeça. Lá atrás a gente mergulhava na piscina, nem sabia se tinha água ou se não tinha, mas a gente estava lá, a gente mergulhava nas coisas. E ali ele foi buscar humildade. E naquela época eu fui buscar entendimento. E eu buscava entendimento de todas as formas que eu podia buscar. Porque eu entendia que esse era o caminho. Mas olha só, eu era moleque, era um jovem, 16, 17 anos. E eu queria entender o caminho. O Diário de um Mago relata isso. Relata o caminho de Santiago de Compostela, onde ele mergulhou. E lá ele buscou. O livro saiu depois dele percorrer, porque ele percorreu o caminho em 86. E em 87 ele lançou o livro. Ele buscou arduamente, ele foi atrás, ele queria entender. E trazendo para vocês aqui, eu estou na estrada, estou no caminho. E todos nós estamos. Ora nos falta coragem, ora nos sobra coragem, ora a gente consegue chegar pertinho do entendimento, mas ainda falta uma coisinha, falta outra, e a gente vai se lapidando, porque é essa história. Nós vamos nos descobrindo ao longo do caminho, que todos nós queremos de uma forma humana, é entender a coisa humana, entender a coisa espiritual pelo lado humano, pelo lado cartesiano. A gente quer botar uma linha de horizonte, a gente quer traçar objetivos como se fosse 1 mais 1 igual a 2. E quando a gente fala de espiritualidade, 1 mais 1 é igual a 16. Conta maluca? Simplificando para você a essência do que a gente é. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não é essa parada. O jogo é outro. O jogo é de se entender ao longo do caminho. Então tem horas que a gente vai acertar, tem horas que a gente vai errar, e tá tudo certo, desde que você queira de verdade. Fiz uma analogia esses dias que foi muito interessante. Deus nos espalhou no mundo e confiou a nós todos, de uma forma irrestrita, sementes do amanhã. Sementes que ele plantou em vários vasinhos da existência, e nós somos esses vasinhos da existência. E ele nos plantou lá, esperando que a gente brotasse, que a gente florescesse, que a gente viesse à tona. E daí no meio do caminho a gente para. Quando a gente sai do vasinho, quando a gente cria alguns galhos e tal, e a gente se acha dono
do nosso destino, a gente acredita que a gente já sabe quase tudo da vida, então a gente se considera legal. Oh, tô legal, então eu não preciso ir mais na direção. E aí a gente esquece todo o nosso caminho, a gente esquece toda a nossa história, a gente esquece toda a nossa trajetória, a gente esquece tudo, absolutamente tudo que a gente fez, toda a nossa coragem, todo o nosso discernimento, todo o nosso entendimento ao longo do caminho, porque agora a gente floresceu um pouquinho. Planta um vaso lá na sua casa, um vasinho. E daí você acredita que vai vir uma planta poderosa, né? E você tá lá cultivando, e daí daqui a pouco aquela plantinha saiu para fora e não dá mais frutos, aquela plantinha não cresce mais, e daí você fica chateada. Por quê? Porque não floresceu, porque não veio do jeito que você queria, do jeito que você imaginava. Talvez seja a mesma coisa que Deus, quando olha para nós e nos vê parado no tempo, olhe para nós e diga assim: tu tem potencial, tu pode vir mais, tu pode dar frutos, e você tá ali, parado. Talvez essa seja a mesma bronca de Deus com cada um de nós que não floresce, porque Deus disse mais ou menos assim: floresça onde Deus te plantou. Se você está plantado lá, floresça lá. É desafiador, é ruim, não tem isso, não tem aquilo. O problema é seu. Floresça aonde Deus te plantou. É lá que você precisa florescer, não é em outro lugar. Não existe outro lugar, é um caminho, é uma jornada. E só você tem o poder de ir lá, percorrer o caminho e construir uma nova história. Tomara que uma palavra, uma frase tenha feito sentido no seu coração, na sua mente e na sua alma. Até a próxima.